Seja bem-vindo! Hoje nós vamos ver as classes adaptadoras. O mecanismo do Java é um recurso que vai deixar o seu código muito mais limpo, muito mais curto e, eventualmente, economizar um pouco de digitação para você. Eu sou o professor André de Angelis, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Você está no Café Forte Academic Channel. Fique conosco! Classes adaptadoras são um conjunto de classes que atendem determinadas interfaces. Você viu interfaces no vídeo anterior. Estas classes têm todos os métodos implementados com o corpo vazio, ou seja, não fazem nada. Mas são um mecanismo muito conveniente para você limpar o seu código. Por quê? Quando você tem que implementar algumas interfaces que exigem muitos métodos, às vezes você acaba escrevendo muitos métodos com o corpo vazio, porque se interessa apenas em um deles ou um subconjunto muito pequeno. Isso aconteceu conosco na nossa aplicação com interface gráfica. No exemplo de hoje, nós retomamos esse código e vemos como a classe adaptadora nos ajuda bastante. Você precisa saber que nem sempre é possível usar as classes adaptadoras. Há duas situações. Quando ela não existe para certa interface, por exemplo, não existe adaptadora para Action Listener, porque não faz sentido. A interface Action Listener exige apenas um método. Então, se esse método tem corpo vazio, você de fato não precisa implementar essa interface. E a outra situação é quando a sua classe já se deriva de outra. Como é proibida a herança múltipla no Java, você não consegue derivar de duas classes e, se a sua prioridade for uma outra classe, você não pode usar a adaptadora. Mas veja o nosso código a seguir. Nós temos aqui, basicamente, um trecho da nossa aplicação com interface gráfica, que desenvolvemos nos vídeos anteriores. E você vê aqui a classe adaptadoras implementa a interface Action Listener e a interface Window Listener, que foi o que nós fizemos na classe janela principal na nossa aplicação. Como ela implementa Action Listener, você vê aí, ela tem o método Action Performed. Ótimo! Na ocorrência de um clique em um item de menu, na ocorrência de um clique em um botão, nós temos um método para atender ao evento. Mas nós tínhamos um problema de terminar a aplicação de uma forma consistente, tanto pelo menu quanto pelo botãozinho de fechar a janela. Para interceptar o evento do botão de fechar a janela, usualmente aquele X no cantinho, nós precisamos implementar a interface Window Listener e nós precisamos sobrescrever o método Window Closing. O evento Window Closing, ou seja, quando eu peço para a janela fechar, foi interceptado e aí eu fiz a consistência de término da aplicação. Só que a interface Window Listener exige mais 6 métodos além daquele que eu precisei. E nós fizemos exatamente o que está na coluna da direita. Nós escrevemos os 6 outros métodos com corpo vazio. Você vê bem ao lado, abre chave, fecha chave. Por quê? Porque eu não precisava fazer nada. Mas como o contrato de interface Window Listener pede os 7 métodos, eu implementei os 7 com corpo vazio e só num deles é que eu modifiquei esse corpo vazio para que ele contivesse alguma lógica. Funciona? Funcionou? Está tudo bem. Mas deixa um código bastante estranho para você. Veja agora no próximo slide. Você vê aqui a classe adaptadoras reescrita. Como essa classe não se derivava de nenhuma outra, era possível fazer pelo menos uma derivação. Então você vê aqui adaptadoras extend Windows Adapter, ou seja, vamos usar a classe adaptadora do Java para eventos de janela e implementa a interface Action Listener. Não existe adaptadora para Action Listener,
porque se você precisa ser um ouvinte de ação, você tem que implementar um método e só aquele. Então você vê em seguida o Action Performed para atender a interface e a sobrescrita do método Window Closing, que está aqui embaixo e tem a lógica que atende ao fechamento da janela. E os demais 6 métodos? Os demais 6 métodos você recebeu com corpo vazio por herança da Windows Adapter. Ou seja, ela fez aquele serviço que nós tivemos que fazer e que deixa o nosso código estranho. Então, de uma classe com 7 métodos mais um, nós conseguimos fazer exatamente o mesmo serviço com apenas 2 métodos. Aquele que atende a interface e aquele que nós sobrescrevemos da adaptadora de Windows Listener. Então, quando você precisar implementar uma certa interface e que você veja a situação de ter muitos métodos dos quais você não precisa e que vai deixá-los com o corpo vazio, procure se não há uma classe adaptadora. E aí você faz esse serviço que nós mostramos aqui. Você deriva a sua classe da adaptadora e implementa por sobrescrever só aquele ou aqueles poucos métodos que interessam. Praticamente todos os ouvintes do Java têm uma classe adaptadora associada. Eu espero que você tenha gostado desse assunto e que você economize muito código, deixe o seu código muito mais claro a partir de agora. Você está no Café Forte Academic Channel, programação orientada a objeto, bem explicada. Eu sou o professor André de Ângeles, espero você no próximo vídeo.